Olá, quase boa tarde, Denise de Carvalho aqui. Eu vim falar com vocês um pouquinho sobre um post que eu coloquei ontem à noite, em que eu fiz o anúncio de uma síndrome que se chama síndrome gastrocardíaca, que inclusive tem um epônimo, síndrome de Hohenheld. Não sei se é assim mesmo que fala, tá? Eu fiz esse post primeiro por causa de umas perguntas que eu recebi no direct de uma moça que vem sentindo sintomas de arritmia cardíaca, sendo celíaca. E aí eu já vou falar um pouquinho sobre isso também. E porque eu tenho visto cada vez mais frequente aqui no consultório pacientes com queixas de arritmias, de palpitações, de sintomas após a alimentação, após a refeição. A síndrome gastrocardíaca, portanto, ela foi primeiramente descrita no início do século passado, a princípio em 1912, daí veio o nome da síndrome, pelo médico que fez esta descrição, e ela meio que ficou num segundo plano, meio esquecida, porque se acreditava que essa síndrome gastrocardíaca era uma síndrome realmente de exceção. E ela acaba acontecendo por uma distensão excessiva do estômago após a refeição, principalmente em pacientes suscetíveis a isso, em que a cúpula diafragmática é um pouco mais elevada e esse gás que distende o estômago comprimiria o coração e os nervos que passam nessa região, causando um estímulo excessivo sobre este nervo. Oh, meu Deus, agora me toca o telefone. Não vou atender, tá? Então vocês ignorem esse telefone, porque eu tô sozinha aqui no consultório. Então, haveria uma síndrome que viria com essa estimulação excessiva da musculatura cardíaca, causando aí uma despolarização do músculo cardíaco e como se fosse uma extrasístole, tá? Mas acontece que a síndrome gastrocardíaca não tem apenas esta explicação, que é esta explicação que envolve a distensão gástrica, tá? Esta distensão gástrica vem por causa de, por exemplo, uma disbiose, uma excessiva fermentação, uma alimentação excessiva, então volumes alimentares muito grandes, por exemplo, ou quando o paciente tem uma hérnia hiatal, e uma hérnia hiatal de um certo volume, e isso pode cursar até com grandes hérnias hiatais, que esse gás dentro da cavidade torácica causa esse estímulo sobre os nervos que envolvem aí o ritmo cardíaco, principalmente o nervo vago. Tá? Mas a síndrome gastrocardíaca não é causada só por isso, né? Se a gente mantiver o pensamento aberto de arritmias pós-refeição, essa arritmia pós-refeição pode ter outras causas, principalmente dependendo daquilo que você come. Então, na hora que a gente entra para falar, por exemplo, no paciente que tem doença celíaca, que tem uma doença autoimune, de uma hiperresponsividade imunológica a um agente estranho, no caso, a uma proteína do trigo chamada de gliadina, que é uma das proteínas que compõem o glúten. A própria gliadina, ela é separada em quatro tipos diferentes. No paciente celíaco, a reação a alfa-gliadina. Então, existe uma resposta imunológica muito intensa à exposição ao trigo, e esta resposta imunológica desencadearia um processo inflamatório nesta região em volta do estômago, causando uma hiperativação do nervo vago, do sistema nervoso autônomo desta região, e por isso acabaria causando reflexos também no coração, já que estes nervos estão todos muito próximos dessa região. Então, o paciente que tem diagnóstico de doença celíaca e que inadvertidamente acaba consumindo trigo,
pode desenvolver arritmia após o consumo do trigo, tá? Por essa atividade inflamatória desencadeada por ele. Mas alguns pacientes não têm doença celíaca, mas têm uma resposta inflamatória desencadeada pela presença do trigo, que pode causar isso também. Então seria uma arritmia por sensibilidade não celíaca ao trigo, tá? Pode acontecer. Isso pode acontecer com sensibilidade a outros alimentos também, como, por exemplo, o amendoim, tá? Existem alguns artigos que mostram isso. O paciente sensível ao amendoim, quando ingere este alimento, também pode fazer. O mecanismo é exatamente o mesmo, esse mecanismo inflamatório. Agora, pacientes que já têm uma atividade rítmica cardíaca com tendência à arritmia, também deve evitar alguns alimentos que podem desencadear, como, por exemplo, o café e o chocolate, tá? Também existe uma relação para aqueles pacientes que já têm sensibilidade, que já têm uma tendência maior a fazer arritmia. Mas eu estava lendo agora há pouco aqui no consultório alguns artigos, e eu encontrei 2 artigos que me chamaram a atenção. O primeiro deles fala numa dieta baixa em carboidratos e alta em gorduras, que poderia estar relacionada, foi um estudo prospectivo, bem longo, tá? De mais de 10 anos, em que estudou o consumo alimentar de macronutrientes e a possibilidade de arritmia cardíaca. Eu vou colocar esse estudo nos stories, tá? Para quem quiser acessar. E ele encontrou uma relação direta entre a dieta baixa em carboidratos e a arritmia cardíaca, tá? O que ele conclui com isso? Ele acredita que uma dieta em que se retire muito os alimentos que são de origem vegetal e que tem carboidratos, então não quer dizer necessariamente relacionado ao macronutriente em si, tá ok? Ele está falando de uma dieta pobre em fitoquímicos, poderia aumentar a sensibilidade desses nervos nessa localização e causar uma arritmia cardíaca, tá? Um aumento da possibilidade de arritmia cardíaca. Esse mesmo artigo foi citado por um outro artigo mostrando das possíveis contraindicações da dieta cetogênica. E dentro dessas contraindicações da dieta cetogênica estaria o paciente que tem arritmias cardíacas. E por quê? Muitos pacientes que estão numa dieta baixa em carboidrato ou uma dieta cetogênica podem ter uma baixa de alguns minerais, principalmente magnésio, e aí sim eu acredito um pouco mais nessa explicação, que a baixa em magnésio aumenta a reatividade cardíaca. Então tá aí uma outra causa para arritmias cardíacas que pode ser desencadeada após a refeição e ser piorada pela possibilidade de baixo magnésio dietético. Além disso, este segundo artigo mostra que uma dieta pobre em selênio também estaria relacionada a um aumento da reatividade cardíaca e possibilidade de arritmia cardíacas. Então, na verdade, não é a dieta em si, mas a deficiência desses nutrientes que pode ser motivado por uma dieta muito pobre em vegetais. E com isso, o paciente que já tem uma sensibilidade maior cardíaca poderia desenvolver arritmia cardíacas. Então, se você já tem um histórico de arritmia cardíaca, cuidado só em fazer essas dietas sem acompanhamento nutricional, tá bom? De um bom nutricionista que tenha conhecimento desses dados que estou falando aqui para você. Existem também outras relações de arritmias cardíacas com dieta, principalmente com aditivos alimentares. O principal deles, né, é o glutamato monossódico. Então já existe relação entre o consumo excessivo de glutamato monossódico, que está nos temperos, né, prontos, por exemplo, em alimentos prontos, no shoyu, por exemplo, né? Então, cuidado, esses pacientes que têm uma hiperreatividade cardíaca maior, ao consumir o glutamato monossódico, existe uma possibilidade maior de arritmia cardíaca. Além disso, tem alguns outros aditivos, como um adoçante,
muito conhecido em geral aí pela população, principalmente quem consome refrigerantes do tipo diet, que é o aspartame, também está relacionado com uma maior incidência de arritmias cardíacas. Então, pacientes que têm uma sensibilidade maior deveriam evitar. O que eu vou concluir aqui para vocês? A alimentação tem relação com alterações do ritmo cardíaco? Tem relação. E como que essa relação pode se estabelecer? Em primeiro lugar, pela distensão excessiva gástrica, então casos de disbiose, pessoas que comem demais, tá? Isso pode estar relacionado aí à arritmia cardíaca. Pacientes que têm hérnia de hiato, tá? Principalmente hérnias de grande volume, também pode estar relacionado a arritmias cardíacas. Pacientes que têm algum tipo de sensibilidade alimentar e não conhece, cuidado principalmente com aqueles alimentos que mais causam sensibilidade alimentar, que é o trigo, o leite, o amendoim, a soja, tá? Então cuidado com esses alimentos e os frutos do mar, tá? Então cuidado, se os pacientes têm uma sensibilidade, às vezes desconhece, o único sintoma pode ser arritmia cardíaca após o consumo desses alimentos. E muito cuidado com as dietas em que há uma depleção do magnésio e do selênio, porque podem precipitar arritmias cardíacas. Aí entram a dieta cetogênica e a dieta pobre em carboidratos, que pode ser facilmente manejado por uma suplementação, se você precisa fazer algum tipo dessas dietas, tá? No meu ver, não contraindica, só precisa de uma adaptação, tá? A essa dieta. E isso tudo, gente, que eu tô falando para vocês, além de tudo dos aditivos, né? Principalmente o glutamato e o aspartame. Isso é muito importante, gente, porque existe uma pesquisa que inclusive foi feita na Austrália, fazendo uma avaliação aí entre 1993 a 2008, por exemplo, e aí a gente tem 15 anos, que mostrou um aumento da incidência de arritmias cardíacas em 3 vezes, triplicou a incidência de arritmias cardíacas ou da sensação de arritmias cardíacas na procura de pronto-socorro. Isso se deve, na minha opinião, à mudança do padrão alimentar nos últimos anos, com o excesso de produtos alimentícios, de produtos ricos nesses aditivos alimentares e no aumento da incidência da disbiose associada à obesidade e às sensibilidades alimentares. Por isso, além de você procurar um cardiologista quando tem uma sensação de arritmia, é muito importante que procure um bom nutricionista e um gastroenterologista, um médico que tem um pouquinho mais de ciência da gastroenterologia funcional, tá bom? E nós vamos ter no módulo de dezembro, para os nossos alunos da pós, um pouco mais. Aqui foi uma palhinha da síndrome gastrocardíaca que precisa estar na nossa mente quando o paciente nos procura aqui no consultório, tá bom? Para quem quiser saber mais informações sobre a pós-graduação, nós temos um link nos stories de hoje. Um beijo para vocês, bom dia e boa tarde. Cuidado com o que vocês comem, que também pode interferir no seu ritmo cardíaco.